Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui novamente nessa casa, uma casa que é a minha casa de Brasília, e todas as vezes que eu estou aqui em Brasília e eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu sinto muito honrado e feliz. Então, muito obrigado, pastor, Deus abençoe o senhor. Até fiquei sabendo que hoje é aniversário do pastor, né? Parabéns, Deus abençoe o senhor. É um prazer estar aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo de número 11. Estou acompanhado com a minha companheira, minha esposa. Irmãos, de verdade, eu sou muito sortudo de ter casado com essa ruiva. Eu estou muito feliz também de estar aqui nessa casa, que eu tenho tantos amigos que são meus amigos, minha família. Isso é muito bom, irmãos, muito bom mesmo. Hebreus, capítulo 11. E o versículo de número 8. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir a um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu. Diga comigo, obedeceu. Diga comigo, obedeceu. Ele obedeceu e saiu na mesma hora, sem saber para onde ia. Amém. Só até aqui. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa noite, muito obrigado pela sua palavra, obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz por nós somos gratos ao Senhor. Jesus, eu te peço que nosso coração esteja aberto, seja como uma terra fértil e que a sua palavra possa florescer e dar fruto, Senhor. Nós queremos crescer no Senhor, nós queremos conhecer mais de Ti, nós queremos nos apaixonarmos pelo Senhor todos os dias. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá. Queria falar um pouco hoje sobre obediência. Obediência é algo que tem queimado muito no meu coração nos últimos dias, porque nós precisamos cada vez mais nos aprofundar e refinar o nosso entendimento acerca de obediência. Há alguns que consideram e acham que a obediência é uma moeda de troca para com Deus. Eu obedeço e Deus faz, eu obedeço e Deus me dá. Mas de fato a obediência não é uma moeda de troca para nós obedecermos e Deus fazer algo em nosso favor. Mas a obediência é um caminho trilhada pelo amor. Aqueles que amam o Senhor o obedecem. E dentro da obediência nós vamos encontrar muitos pontos que às vezes a nossa cabeça não vai entender. Às vezes nós vamos ter um nó, só que nós não precisamos entender tudo. Nós só precisamos amar o Senhor e isso vai ser suficiente para nós obedecermos a Ele. Nós precisamos obedecer o Senhor ao ponto dele dizer: vá caminhando e pule naquele penhasco, que nós nem pensarmos em olharmos para trás, caminharmos e pularmos naquele penhasco, sem sabermos o resultado final, sem sabermos se vamos cair ou se vamos voar, sem sabermos se lá embaixo tem terra ou se tem água, sem saber nada. Nós precisamos simplesmente obedecer ao Senhor. Se Deus disser para nós, vire à esquerda, se a esquerda não tem como, imagine uma parede fechada e Deus diz, vire à esquerda, e a esquerda é uma parede, não interessa, precisamos virar à esquerda. Nós precisamos obedecer ao Senhor ao certo ponto que a nossa percepção, a nossa visão, o nosso entendimento vai dizer que não é possível, vai dizer ao contrário, mas mesmo assim nós precisamos obedecer ao Senhor. Mesmo que os nossos olhos estejam enxergando algo, mesmo que nós temos a plena certeza que não vai dar certo, ou que não é por aquela direção, ou que por aquele caminho é mais longe, porque por aquele caminho não tem saída, não interessa, mas nós precisamos amar o Senhor a tal ponto de obedecer a Ele, independente das circunstâncias. E aqui em Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ver que pela fé Abraão foi chamado pelo Senhor e ele obedeceu. E ele saiu da terra dele e foi para um lugar que ele não sabia. Gênesis capítulo 2, nós vamos conhecer melhor a história de Abraão e você conhece. A Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus a sair da sua terra, do meio da tua parentela, da casa do pai dele, e ir para um lugar que nem ele mesmo sabia.
A primeira coisa que eu começo a entender sobre obediência, olhar para a vida de Abraão, é que eu não preciso entender para obedecer, eu simplesmente obedeço. Eu não preciso ter todas as respostas para eu me mover em obediência, eu preciso simplesmente obedecer ao Senhor. Porque muitas vezes nós não vamos entender a mente de Deus, nós não vamos compreender o que Deus está fazendo, nem adianta tentarmos compreender, mas nós precisamos obedecer, porque enquanto a nossa percepção, a nossa visão e a nossa audição só consegue detectar o presente, Deus consegue entender o futuro. Então quando Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos pede algo, Deus nos manda para algum lugar, nós não estamos enxergando o futuro e nem precisamos enxergar para obedecer. Porque se nós enxergarmos o futuro para obedecermos, não estaremos obedecendo por amor, mas estaremos obedecendo por barganha, por interesse, ou por sabermos o resultado final. Então nós precisamos olhar para o Senhor, nos deleitarmos no Senhor, amarmos tanto a Deus, a ponto de nós obedecermos a Ele. Quando Ele nos disser, vá, nós iremos, fique e nós ficaremos, porque nós amamos o Senhor. No ano passado, melhor dizendo, no ano retrasado, Deus deu uma palavra à minha esposa Bárbara e disse que nós iríamos para a África. E essa palavra ficou no coração dela, ela não tinha me contado, mas quando deu em janeiro do ano passado, Deus também falou comigo. Em um café da manhã eu falei para ela, amor, Deus falou algo comigo, e nós iremos para a África. E ela disse, a mesma coisa que Deus falou comigo, porque eu estava orando para que Deus falasse com você e Ele confirmasse no meu coração, e Deus confirmou tudo, meus irmãos. Então Deus disse para nós, vá para a África. Só que nós não sabíamos como, iríamos chegar lá, qual seria o meio que Deus iria nos enviar, qual seria a forma que nós chegaríamos lá, mas o nosso coração estava disposto a obedecer. Nós já estávamos ali naquele momento pronto a deixar a nossa casa, deixar tudo para trás, para obedecer o Senhor. Nesse caso Deus nos deu uma direção, mas se Deus dissesse, Diego e Bárbara, larga tudo agora e vai para uma terra que eu te mostrarei. Às vezes nós olhamos para Abraão, nós lemos o texto bíblico e às vezes não nos aprofundamos nas verdades que estão diante dele e talvez os sentimentos que Abraão teve em seu coração. Porque já pensou, irmão, Deus chegar para você hoje e falar assim, ó, vende sua casa, vende seus móveis, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus, mas para onde eu vou? Eu vou te mostrar, só vai. Você iria? Você parou para pensar talvez o que Abraão passou naquele momento? O que ele sentiu? Quais foram as dúvidas, os sentimentos? Mas a Bíblia diz que ele foi. Ele saiu da terra dele, ele saiu de onde ele estava e ele foi. Então nós precisamos nos mover, meus irmãos. Nós precisamos nos mover em obediência, nós precisamos entender que ficarmos parados e estáticos, querendo decidir se vamos ou não, e ficarmos ansiosos por algo que nem aconteceu, vai nos travar. O problema do excesso de ansiedade é que nós queremos entender o futuro, sendo que o futuro não nos pertence. Em Tiago, o próprio Deus diz, através do profeta, do seu discípulo, do seu filho, ele diz que nós queremos tomar conta do amanhã, nós fazemos planos para amanhã como se o amanhã fosse nosso. E o excesso de ansiedade faz isso conosco. Deus diz, vai, e nós ficamos estagnados, a ansiedade nos estagna, nos faz ficar parado, porque nós ficamos pensando, como vai ser? Aonde eu vou? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que vai acontecer daqui para frente? Mas Deus está dizendo nessa noite para o nosso coração, não interessa o que vai acontecer no caminho ou no destino final, simplesmente obedeça, porque você ama o Senhor, e isso é suficiente. Tenha certeza que nós vamos estar com Ele. Se nos faltar água, não nos faltará a presença do Senhor. Se nos faltar comida, tenha certeza que não nos faltará a presença de Deus. Deus não é o pai que pega os seus filhos e abandona, mas Ele é um pai que anda de mãos dadas com os seus filhos. A Bíblia diz que Ele deixa se revelar a nós para que nós, mesmo que tateando, possamos o encontrar, embora Ele nunca esteve longe de nós. Então,
Todas as vezes que Deus nos chama para algo, Deus fala algo conosco, Deus nos dá uma direção, nos dá uma palavra, e nós ficamos estagnados, é porque talvez nós não estamos confiando completamente na soberania de Deus. Meus irmãos, eu não sei o que Moisés tinha na cabeça, ou o que aquele povo tinha na cabeça, mas pense só Deus dizer para você, vá. E aí você se questiona, como que eu vou se na minha frente existe um mar? Você consegue entender que os nossos olhos estão enxergando o mar e dizendo, é impossível? Mas quando Deus nos chama, o refinamento, o aprofundamento da nossa obediência, que não pode ser uma obediência rasa, é uma obediência que vai contra até os nossos próprios olhos. Eu não estou enxergando, mas não interessa se eu não estou enxergando, o que interessa é que Deus me chamou para ir, e eu vou. Eu não estou vendo solução, mas não preciso ver a solução, eu preciso simplesmente caminhar em direção ao caminho de Deus. Então Deus diz para Abraão, Abraão, sai da sua terra, e vai. Você viu em algum momento da Bíblia, você viu Deus dizendo para Abraão que ele tinha que ir para Canaã? Não. Deus não disse para Abraão, vá para Canaã. Mas no caminho, Abraão chegou a Canaã e entendeu e sabia que Canaã era o destino dele. Você consegue entender que nós não precisamos saber o destino final para nos movermos, mas quando nós nos movermos no caminho, Deus nos conta, Deus nos mostra, Deus nos guia. Então quando nós obedecemos a Deus, nós não vamos ficar como baratas tontas, sem saber para onde ir, não, pelo contrário. Se Deus disse, vá para a direita, e você não está entendendo, vá pela direita, que enquanto você vai no caminho, Deus vai revelando os seus planos a nós. Seria muito fácil se Deus dissesse para Abraão, vá para Canaã, que lá vai acontecer isso e aquilo, tudo bem, quem não iria? Imagine só Deus disser para você, ei, vou tirar você da sua terra, vou te fazer o presidente dessa nação, todas as famílias do Brasil vão ser abençoadas através de você, os seus filhos serão uma bênção, a sua descendência não vai passar fome, vai ser só coisa boa. Você iria, é claro, porque você está vislumbrando o resultado final. Mas agora se Deus disser, sai e vai, deixa tudo e vai, você iria? E esse é o nível de obediência que Deus quer que nós mergulhamos, que nós entramos, nós nos aprofundemos nisso. Uma obediência tão profunda, tão profunda, tão profunda, que não importam os nossos sentidos, mas o que importa é fazer a vontade do Senhor. Olhe para Jesus. Se você soubesse hoje que a vontade de Deus para você era ser crucificado, você continuaria? Obediente, feliz, continuando amando o Senhor e fazendo a vontade dEle. Jesus como homem continuou, meus irmãos, e não desistiu. Ele obedeceu ao Senhor. Então quando eu olho para a vida de Abraão e eu vejo Abraão saindo da terra dele, indo para um lugar distante, eu vejo Deus mostrando o caminho, Deus mostrando a direção. Então quando Deus nos chama, talvez nós não vamos conhecer o destino final, mas nós sempre teremos uma direção. Porque Abraão não sabia para onde ir, mas ele sabia a direção. E a direção importa. A direção é o que importa, porque a direção vai definir os primeiros passos. Quando Deus disse para mim, você vai para a África, eu tinha uma direção, mas eu não sabia o destino final, não sabia como que eu ia, por onde que eu ia, como que eu ia comprar passagem, o que ia acontecer, mas eu tinha uma direção. E eu mirei nessa direção, eu e minha esposa, a gente foi caminhando nessa direção. E eu sei que nessa direção, as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. E eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é o melhor, é a melhor escolha. Você já parou em um momento que Deus falou algo com você e você olhou para diante das coisas que Deus disse e você pensou, é impossível? Não tem como acontecer?
não tem como ir para frente, não tem como romper. Mas é dessa forma, meus irmãos. Nós precisamos amar o Senhor a tal ponto de obedecermos a Ele nesse nível de profundidade. E olha só o que Deus diz para Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus poderia muito bem ter dito para Abraão: só vai, Abraão, larga tudo e vai. Mas Deus toca em alguns pontos da vida de Abraão. Deus diz: larga a sua terra, a tua parentela, sai da casa do teu pai e vai. Primeiro, quando Deus diz para sair da terra de Abraão, Deus está dizendo: Abraão, deixa tudo para trás e vai. O seu destino não é mais aqui, mas é lá, é comigo. E quando Deus está dizendo para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela. Não sei se você sabe, mas em uma tradição judaica, a parentela se ajuntava para se sustentar. Um ajudava o outro com a plantação, com os cordeiros, eles se ajudavam. Então quando Deus está dizendo: Abraão, sai da tua parentela, é Deus dizendo para Abraão: quem vai te sustentar a partir de hoje sou eu. E quando Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sai da casa de teu pai, é que Deus está dizendo: Abraão, eu vou trocar a sua filiação. A sua herança não será mais a herança de seu pai, que é um vendedor de ídolos, mas a sua herança, Abraão, será a minha herança que eu tenho sobre você, e é uma herança eterna, não é dessa terra. Então, além de Deus nos dar uma direção, Deus toca em áreas da nossa vida que Ele sabe que é essencial para nós seguirmos o plano dEle. Então, meus irmãos, todas as vezes que Deus nos der uma direção, se prepare. Ele vai ferir alguma área da sua vida, Ele vai tocar alguma parte da sua vida, porque tudo aquilo que Ele vai tocar vai servir para o caminho que você vai estar trilhando. Então, se você está sendo tocado por Deus, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria que acontecesse, não se preocupe. É Deus te tocando, é Deus ajustando o vaso, é Deus amoldando da forma dEle, colocando do jeito dEle, para que você possa seguir e fazer a vontade dEle. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã. E às vezes a gente pensa: Deus me chamou, vai ser muito fácil. Vai. É porque às vezes, irmãos, se nós não entrarmos em um quesito teológico da Bíblia, se nós não nos aprofundarmos um pouco além do que está aqui, de estudarmos uma geografia bíblica, de entendermos o contexto do texto, muitas vezes talvez algumas coisas vão parecer pequenas enquanto elas são muito grandes. Deus dizer para Abraão sair de Ur dos Caldeus e Abraão chegar a Canaã, não é daqui do outro lado da rua, são 4.000 quilômetros de deserto e caminhada. São 4.000 quilômetros em um deserto terrível, para chegar aonde Deus havia que ele chegasse. Então me diz, se Deus me chamou, se Deus mandou ir, quer dizer que vai ser fácil? Não. Mas quer dizer que vai ser difícil? Também não, não interessa se é fácil ou difícil. O que interessa é obedecer. Nunca foque os seus olhos no destino. Nunca foque os seus olhos se é fácil ou difícil. Nunca foque nos seus olhos na forma, mas foque os seus olhos no princípio. O princípio é amar o Senhor. E se eu amo o Senhor, eu vou obedecer Ele, não importa como. Porque, meus irmãos, a nossa vida ela é uma linha tênue. E muitas coisas podem desviar os nossos olhos, o nosso coração da verdadeira essência. E qual é a verdadeira essência? Amar o Senhor sobre todas as coisas. E não nos movermos por milagres, não nos movermos pelas bênçãos, não nos movermos porque Deus pode fazer algo, mas é uma linha muito tênue. Porque a nossa carne vai gritar, a nossa carne vai pedir socorro, a nossa carne vai querer algo mais, a nossa carne vai querer ver Deus agindo sobrenatural, mas nós precisamos colocar a nossa carne no lugar dela e dizer: eu amo o Senhor, e eu não vou me mover por interesse, eu não vou me mover por aquilo que eu vejo, eu não vou me mover por segundas intenções, eu quero me mover simplesmente por amor ao Senhor, e ponto final. É a mesma coisa que eu costumo falar com as pessoas sobre oração. Qual foi a última vez que nós paramos para orar e falar com o Senhor, que nós não pedimos algo, mas nós só queríamos relacionar com Ele?
É a mesma coisa quando louvamos, quando vimos a igreja. Por que vimos aqui? Por que estamos aqui? É por amor ao Senhor ou por aquilo que Ele pode nos dar? Mas nós precisamos nos mover, amados, com o nosso coração entendendo. É por amor. É porque Ele me chamou. E sendo assim eu vou, não importa a direção, não importa como, não importa do jeito que vai ser, não importa se vai doer ou se não vai, se eu vou sofrer ou não vou, se eu vou chorar ou não vou, não importa para mim, eu vou caminhar na direção que Deus me chamou para ir. Hoje, quando eu estava vindo de Brasília para cá, a gente pegou muita chuva, e muita chuva mesmo, ao ponto de quase não enxergar questão de 2 metros à minha frente. E eu achei algo muito interessante, é que Deus falou muito comigo enquanto eu estava dirigindo, e a chuva estava muito forte, e graças a Deus meu pai é caminhoneiro, então desde pequeno eu dirijo, então sou acostumado a dirigir com chuva, com noite, com neblina, com cerração. Então meu pai me deu uma preparação para isso, então eu pensei, não, está chovendo, para mim não faz diferença nenhuma. Continuei andando. Só que eu vi muitos carros encostando no acostamento, esperando a chuva passar, com medo da chuva, com medo do que estava diante deles. E eu continuei andando. Tem uma hora que eu passei pela Polícia Federal e muitos carros encostaram para ficar lá em segurança, né? Porque estavam com medo de prosseguir. E eu continuei. E eu contei aproximadamente 5 a 10 minutos andando de carro. A tempestade parou, acabou. E quando eu olhei no retrovisor, a tempestade continuava lá atrás. Sabe quando chove muito forte em uma determinada região? E nisso Deus falou muito forte comigo, algo muito específico. Ele diz o seguinte: se você tivesse ficado parado, você nunca iria descobrir que a tempestade tem um final. Porque aqueles que pararam para lá, talvez a tempestade está lá até agora, para eles estão parados até agora. Mas para eu que continuei andando, mesmo sem visão, mesmo com dificuldade, continuei, o final daquela tempestade estava logo adiante. Isso também serve como princípio para a nossa obediência. Nós não podemos nos mover e querer obedecer a Deus com os nossos sentidos. Nós precisamos só ir, meus irmãos. Só continue, só obedeça, não desista daquilo que Deus disse para você. Se Deus disse para você algo, acredite, Ele é fiel. E Abraão chegou em Canaã, mas tem uma coisa que eu quero que você tome cuidado com o seu coração. Eu quero que a gente trate o nosso coração aqui hoje em relação às nossas intenções, em relação à obediência. Então Deus disse para Abraão: sai da sua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão ia para Canaã, ele chegou em Canaã, só que uma coisa aconteceu, e isso aqui é frustrante, irmãos. Quando ele chega em Canaã, a Bíblia diz que a terra estava em crise, não tinha comida, não tinha nada, a terra que Deus havia chamado ele para estar, estava uma destruição. Você já passou por isso, de Deus te dizer algo, Deus falar com você algo, e você criar todo um trajeto e todo um resultado, e quando você chega lá, não é nada do que você pensou? Deus ama fazer essas coisas. Deus ama dizer assim: atravesse a rua, e você pensa: eu vou atravessar a rua. Mas no meio da rua a chuva vem, o vento passa, uma árvore cai, a luz acaba e as coisas não acontecem da forma que nós planejamos. Então existe algo perigoso na obediência, que nós precisamos guardar os nossos corações. Obedeça ao Senhor sem criar expectativas no resultado final. Eu vou dizer de novo para você guardar isso. Obedeça ao Senhor sem criar expectativas no resultado final. Já contei, acho que um testemunho meu, eu vou contar outro, não gosto muito de falar de mim, mas esse é engraçado. Com 16 anos, Deus disse para mim assim, que eu ia ministrar a palavra. Deus me chamou
Eu cheguei para o líder de jovens e falei assim: ei, posso pregar sábado? Ele disse assim: você? Eu falei: é eu. Ele: beleza, prega. Preguei umas coisas muito estranhas. Sinto vergonha, mas estava começando, né, irmãos? Deus perdoa. E eu fui pregando, e Deus falava muito comigo, muito mesmo sobre isso. E eu criei muita expectativa sobre o que Deus disse para mim. Pode parecer idiota, mas no final você vai entender melhor. E eu me imaginava viajando no Brasil, eu me imaginava pregando em grandes igrejas, em grandes congressos, em grandes coisas. Eu me imaginava em muitas coisas. Eu criei uma expectativa absurda pela promessa de Deus. E o que aconteceu? Uma vez eu estava pregando numa igreja, a enchente começou a entrar na igreja, eu terminei a palavra, a água metade da canela dos irmãos. Eu já vi o teto cair, a luz acabar. Eu já fui para a igreja de bicicleta e o caminhão jogou água em mim todinho. Eu já fiquei mais de 12 horas numa rodoviária aguardando. Eu já passei tanta coisa, irmãos, mas tanta coisa, que eu falo assim: Deus me escolheu para sofrer. De verdade, eu já passei tanta coisa ministrando. Eu já fui em tanto lugar que eu falava assim: Deus, por favor, eu quero ir embora. Eu já passei tanta coisa. Mas no começo eu ficava muito frustrado. Mas depois eu comecei a realocar o meu coração, tirar o meu coração das expectativas e colocar o meu coração em obedecer ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque se nós não colocarmos expectativas sobre a obediência, nós não vamos nos frustrar. E se acontecer melhor do que pensávamos, nós vamos nos alegrar muito. Então nós vamos estar guardando o nosso coração e ainda caminhando em amor ao Senhor. Olha só Abraão. Abraão chega em Canaã, e quando ele está em Canaã, que é o lugar que Deus chamou ele para estar, o que ele faz? Ele olha ao redor, vê que a terra está cheia de fome, e ele vai para o Egito. E aqui é algo que Deus falou muito forte comigo, quando eu estava lendo essa palavra há um tempo atrás, é que quando nós obedecemos criando expectativas, e nós não suprimos as nossas expectativas, a gente acaba indo no Egito buscar algo que nós não encontramos. E aqui que é o perigo, porque todas as vezes que nós olhamos para a palavra Egito na Bíblia, nós vamos tipificar e entender como mundo, como pecado, como tudo aquilo que te afasta de Deus. E você pode olhar para Abraão, ele teve que mentir, teve que passar muita coisa lá. Mas o problema é que ele chegou em Canaã, não tinha comida, e ele foi buscar em outro lugar, sendo que Deus não tinha dito para ele sair daquela terra. É aí que nós queremos pegar a obediência, misturada com as nossas expectativas, nós começamos a entrar dentro da bolha da frustração, e aí nós começamos a pensar: eu vou dar um jeitinho. Aí a gente começa a usar o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, a gente começa a compactuar com o pecado para resolver as coisas, a gente começa a fazer as coisas do jeito errado para poder fazer as coisas, simplesmente porque a gente quer que aconteça, mas nós não estamos agindo segundo a obediência de Deus, estamos agindo com nossos próprios braços. Olha mais para frente, Abraão, o próprio, pegou a serva e fez um filho fora do tempo, que não era o filho da promessa. E aí que está o negócio, meus irmãos. Não crie expectativas. Pode parecer óbvio o que eu vou dizer, mas é muito mais difícil e profundo do que nós podemos pensar. Simplesmente obedeça. Só isso. Era para ser fácil, mas fazemos isso se tornar difícil. Nós colocamos as nossas frustrações sobre a obediência, nós colocamos as nossas expectativas sobre a obediência, nós colocamos as nossas limitações sobre a obediência, nós colocamos muita coisa sobre a obediência que nós não precisamos colocar, nós precisamos simplesmente obedecer. Eu olho para Moisés, para Jeremias, para profetas que Deus chamou, e eles resmungando: eu não sei falar, eu sou gago, eu não sou bom. Não interessa, só vai e fala. Você consegue entender isso? Nosso nível de obediência tem que ser tão absurdo, de Deus olhar para um mudo e falar assim: vai lá e prega. Mas Deus, ele é mudo, não interessa, vai e prega. E lá eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer.
E Abraão, ele errou, irmãos, em algumas partes da vida dele, como todo ser humano. Ele deitou com Agar, o filho que não era da promessa, até que Deus resolve dar os famosos tapas na cara de Abraão, assim como Deus faz com a gente. Quando a gente não está entendendo o que Ele está fazendo, Deus vem dar uma chacoalhada na gente. Fala assim: ei, dá uma freada, que eu não perdi o controle não, eu ainda vou fazer o que eu tenho que fazer. E então, mesmo sem condições, sem possibilidades humanas, dizendo, Abraão tem um filho, Isaque. E aqui é mais um ponto da obediência, que nós precisamos nos refinar. Eu vou recapitular só para que isso fique dentro de você. Nós precisamos obedecer, mesmo sem entender. Nós precisamos obedecer a Deus simplesmente por amor e sem segundas intenções. Nós precisamos obedecer e não colocar as nossas expectativas sobre a obediência. E aqui entra algo muito, muito, que fere o nosso interior. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Deus diz para ele: farei de você uma grande nação. Um certo dia Deus promete para ele um filho. Abraão questionou Deus várias vezes, principalmente dentro da tenda: cadê o meu filho? Já estou ficando velho, minha esposa não está dando. Abraão ficou questionando Deus sobre aquilo que ele havia prometido. E então Deus deu Isaque. Só que aí Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero Isaque. Você conhece esse texto? E Deus manda Abraão pegar o menino e subir o monte para sacrificar. E é aí que é um ponto da obediência que nós precisamos chegar. O ponto de sacrificar aquilo que nós mais amamos em prol de obedecer, mesmo sem entender. Você teria coragem? Imagine algo precioso para você. Sei lá, sua família, seu filho. É algo nesse nível. Abraão estava levando o filho dele para ser sacrificado. Você obedeceria o Senhor? Você subiria o monte segurando o seu filho em direção ao sacrifício, simplesmente por obediência ao Senhor? Essa é a profundidade que Deus quer que nós cheguemos nessa noite. Eu acredito que esse nível de obediência, se nós chegarmos a esse nível de obedecer à voz de Deus, de obedecer a Deus, com certeza nós estaremos muito próximos dele. Nós estaremos com o nosso caráter moldado como o dele, nós estaremos com a nossa vida conectada com ele, nós estaremos próximos dele, nós teremos um relacionamento vivo com ele. Eu queria que de verdade você pensasse, de verdade, coloque na sua mente agora algo precioso para você. E não coloque bens materiais não, irmãos, porque bens materiais a Bíblia diz para a gente nunca se apegar. Mas coloque um parente, seu pai, sua mãe, seu filho. Você subiria aquele monte e sacrificaria ele por amor ao Senhor? Mesmo sem entender as razões de Deus. Mesmo sem entender por que Deus está fazendo comigo. Talvez Deus está querendo me castigar. Talvez Deus está querendo acabar com a minha vida. Deus quer que eu pare de pregar, quer que eu pare de fazer um tanto de coisa. Não, simplesmente obedecer. Eu vejo o quanto é difícil nisso, porque nós precisamos ser sinceros, irmãos. A gente precisa ser sincero. Muitas vezes eu já pensei nessa palavra, eu pensei nisso e falei assim: beleza, eu vou sacrificar, sei lá, quem eu sou, o meu dom, eu não vou pregar nunca mais pelo Senhor. Isso já me gerou uma, assim, ai meu Deus, eu nasci para isso, eu vou ficar sem fazer isso. Agora imagine eu pegar meu próprio filho e falar assim: Deus, eu te entrego. Não me interessa, eu só quero te amar. E eu quero seguir para o final aqui agora.
essa é a obediência que Deus quer que nós tenhamos, meus irmãos. Uma obediência pura, uma obediência sem expectativas, uma obediência sem segundas intenções como moeda de troca e uma obediência absoluta à voz de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós nessa noite. Eu tenho certeza que assim como Deus falou no meu coração, Ele está falando no coração de alguém aqui nessa noite. Eu queria até chamar o louvor para subir aqui, e eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Vou aproveitar o gancho da chuva, que hoje está chovendo. Você já parou para imaginar o que Noé fez? Deus disse para ele: constrói uma arca, porque vai chover. Mas talvez há um porém que você não sabia, ou talvez não sabe, é que nunca tinha chovido sobre a terra. Mas Deus disse: constrói uma arca que vai chover. E se Deus dissesse: vá agora, saia lá fora que o sol vai aparecer. Mas Deus, está de noite. Não me interessa se os meus olhos não conseguem enxergar o que Deus está dizendo, eu simplesmente vou obedecer. Você consegue imaginar esse nível de obediência? E eu queria que você começasse a refletir nessa noite, o que Deus já falou com você? Quais foram os passos que Deus já te disse para dar? Quais foram as direções que o Senhor disse para você seguir? Quais foram as escolhas que Deus já disse para você tomar e que talvez você ainda não tomou, que você ainda está travado, que você ainda está preocupado, pensando nas circunstâncias ao seu redor? Mas o que Deus está falando nessa noite é: caminhe em direção à obediência. Prossiga em caminhar em direção à obediência. Porque é melhor estar em qualquer lugar desse mundo, mas obedecendo a Deus, do que estar em lugares que Deus não nos mandou estar. Eu pego muito pela vida de Davi, que Deus o designou para ser rei, e ter colocado ele para ser rei faz dele um guerreiro, porque a estratégia de guerra daquele tempo era que o rei iria em todas as guerras com o seu povo. Mas a Bíblia diz que um certo dia, enquanto Israel ia à guerra, Davi ficou no castelo e foi para o terraço. E aqui eu vejo a desobediência de Davi, que foi designado como rei, chamado como rei, como homem de Deus para aquela nação, que era para estar naquela guerra, mas ele ficou no palácio. E no palácio ele avista Betseba, e você sabe o que acontece, ele cai. Então eu acho muito perigoso nós caminharmos e vivemos a nossa vida fora da obediência a Deus, e vivemos a nossa vida fazendo o que nós queremos fazer por nossa própria vontade. O risco de nós cairmos e o risco de estarmos distante do Senhor é 100%. Não é 90%, não é 80%, não é 70%, é 100%. Então Deus está nos chamando nessa noite, meus irmãos, a nós estarmos dispostos a sacrificar o Isaac nessa noite. Você está disposto a sacrificar o Isaac se Deus pedir nessa noite? Amém? Tem alguém disposto a sacrificar aquilo de mais valioso que você tem? Mas não importa o motivo, não importa o porquê, Deus está me pedindo e isso é suficiente. Amém? E eu queria fazer um convite antes de nós orarmos aqui nessa noite. Talvez o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, e você sabe que você está afastado, você se afastou dos caminhos do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus está te tocando, está te chamando de volta. Ou talvez você ainda não aceitou a Jesus, mas o Espírito Santo está te tocando e você sabe que você precisa dar esse passo.
E eu queria te perguntar se você vai agir e dar esse passo hoje em obediência. Em obediência ao Espírito que está falando com você nessa noite. Então, se o Espírito Santo de Deus te tocou nessa noite, você quer aceitar a Jesus, ou você quer voltar para Jesus, eu só queria que você levantasse a sua mão assim, se nós temos alguém aqui nessa noite. Amém. Nós temos uma irmã ali, alguém pode ir lá orar com ela, por favor? Vai lá, amor. Amém. Eu só vou perguntar mais uma vez, porque não é pela minha voz, não é pelo meu convencimento, mas é o que o Espírito falou no seu coração e você sabe. Tem mais alguém aqui nessa noite? Só levante a sua mão, não vou te chamar aqui à frente. Amém. Amém. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar nessa noite, Deus, para que nós possamos sair daqui nessa noite, Deus, como filhos obedientes. Não importa, Deus, o destino final, não importa o que vamos viver, não importa o que vamos passar, nós só queremos obedecer, nós só queremos seguir os seus preceitos, nós só queremos, Deus, fazer a sua vontade. Encontra em nós, Deus, um coração disposto a obedecer, Senhor. Mesmo que os nossos olhos duvidem, mesmo que a nossa carne duvide, Pai, Deus, em nome de Jesus, nos ajude a obedecer. Nos ajude, Senhor, a sermos filhos fiéis. Nos ajude, Senhor, a estar sempre no caminho da obediência, Pai. É isso que eu te peço, Jesus. É isso que eu te peço, Jesus. Ele me deu um destino. Vamos louvar ao Senhor, vamos. Uma capa e um pouco de vinho.